Graça e paz, gente. A internet caiu, não deu para terminar o culto ao vivo, não deu para fazer a live, mas a gente continua. Vamos aqui continuar com a nossa reflexão. Vou passar para vocês o que eu ia ministrar naquele momento e é a nossa reflexão, é o nosso culto de louvor a Deus e eu espero que essa palavra encontre o seu coração. Eu falava sobre a intenção de Jesus de gerar no seu coração esperança. Que muitas pessoas e muitos veículos de informação, por exemplo, a televisão nesses últimos dias, eles tendem a trazer a nós só notícias trágicas e coisas cruéis. Nós estamos vendo milhares de casos do coronavírus e pouca evidência, ou melhor, pouco se evidencia acerca das curas, acerca das pessoas que estão conseguindo superar. Nós temos uma tendência de olhar mais o negativo. E em nome de Jesus, nessa noite eu quero trazer para o seu coração esperança. Recebi notícias, e você deve ter visto, que uma idosa conseguiu a cura, conseguiu estar curada. Na China, uma idosa quase centenária conseguiu estar curada. Então, há esperança sim nesse momento. E é sobre essa esperança que eu quero trazer ao seu coração. Agora, uma coisa importante. A gente precisa encontrar no que de fato precisamos colocar a nossa esperança. No que depositar, no que vale a pena depositar a nossa esperança. Porque, infelizmente, alguns colocam a sua esperança em coisas que não dão retorno algum. Em coisas frívolas e fúteis, voláteis demais. Coisas como dinheiro, coisas como os bens, coisas como alguns políticos, alguns líderes. Nessa noite eu te convido a colocar a sua esperança em Cristo Jesus, aquele que tem demonstrado com as suas ações desde sempre amor, carinho, cuidado e quer te dar esperança nessa noite. Então Isaías 44, verso 8, Isaías 44, 8 diz assim: não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. O próprio Senhor está dizendo aqui que tudo isso já havia sido predito, não tem nada novo para a gente, não há do que ficar com medo, não há do que ficar desesperado. Aquele que nos avisou, aquele que não deixou o seu povo à mercê e sem saber do que iria acontecer, é aquele que cuida da gente também. Esse texto, é óbvio que ele tem duas aplicações aqui e duas formas de interpretar. Primeiro é o contexto mesmo, para o povo judeu, na circunstância que eles estavam vivendo. Demonstra aqui o Senhor Deus sua bondade, seu zelo por aquele povo. Mas também a gente tem uma outra forma de entender esse texto, que a gente pode aplicar para a gente aqui. Que o texto demonstra a bondade de Deus, demonstra o seu amor, demonstra o seu carinho, demonstra a essência de Deus. E algumas verdades eu quero elencar aqui nessa noite para a gente rapidamente refletir. Primeiro, Deus diz para a gente que Ele sempre está alerta e Ele sempre vai deixar o seu povo sabendo das coisas que vão acontecer. Ele sempre vai alertar o seu povo sobre aquilo que vai acontecer, sobre as dificuldades que hão de acontecer. E alguém pode perguntar assim, ele alertou dessa pandemia? Onde? Eu não vi. Eu te digo, vai lá na Bíblia, Lucas capítulo 21, falei sobre isso na live de domingo, está escrito lá que haveria de acontecer isso, fizemos um panorâmico histórico da igreja e demonstramos que todos aqueles textos que estavam ali já se cumpriram, falta pouca coisa. E a pouca coisa para se cumprir que falta é Jesus voltar. Alguns dizem assim, não, mas tem que ser pregado o Evangelho para todo mundo. Existem várias formas de entender isso.
Uma delas é sim, pessoalmente, um a um. Outras é que o Evangelho já foi pregado e vai ser pregado em todos os continentes. E em todos os continentes, em determinado momento histórico, o Evangelho já passou. Segundo, ele nos orienta a não ficarmos apavorados e nem com medo. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é poderoso. E Ele sabe, e Ele está dizendo, olha, não fique com medo, não fique apavorado, eu estou com você. Ele sabe do seu futuro, Ele sabe do que vai acontecer amanhã. Ele sabe. Tem gente que já não está nem mais com medo do problema do coronavírus, de ser contagiado com essa doença, mas está preocupado com o problema financeiro que vai vir depois. O problema econômico. Mas até para esse, Deus está cuidando da gente, Deus vai cuidar de você. Confia nele, confia nele. E por fim, nesse texto a gente percebe que a gente pode confiar, porque ele mesmo diz que não há outro Deus como ele. Ele mesmo diz que ele é a rocha. E a ideia de ser a rocha é aquele que é inabalável, é aquele que podemos construir sobre este alicerce. É a rocha que nós podemos edificar a casa, colocar o nosso coração, em que nós podemos nos encostar. É a rocha que não se abala, é a rocha que não se quebra, é a rocha poderosa que é Jesus Cristo. Outro texto que eu quero compartilhar com você, que não tem como não ler esse texto hoje, é 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente que não está dormindo, tem muita gente preocupada com a família, preocupada com as finanças, preocupada com a saúde, preocupada com o próximo, preocupada com tantas coisas. E tem gente preocupada com coisas que nem deveria se preocupar também. E Jesus está convidando a você para lançar as suas ansiedades nele. Jesus está convidando para que você deixe de lado toda essa preocupação, deixe de lado toda essa situação que angustia sua alma e confie nele. Confie nele, porque ele tem cuidado de você. E não vai ser agora que ele vai deixar de cuidar. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Eu sei que para alguns é difícil crer. Para alguns é mais fácil abraçar a incredulidade. Parece que aquela perspectiva de Tomé é mais forte. E é verdade, é difícil. E eu não quero julgar quem, porventura, assista esse vídeo e se sinta incrédulo, no sentido de não ter fé. E para você eu quero deixar um texto. Só um texto. E uma argumentaçãozinha rápida para você perceber que Ele cuida de você e Ele é interessado em você. Em Marcos, no capítulo 9, do verso 14 ao 29, está a história de um pai e um filho. Um pai que fez tudo que poderia fazer, um pai que, que amava o seu filho e que já estava desgastado por ver o seu filho sofrendo, vítima de um espírito imundo, como está descrito lá na Bíblia, que o lançava no fogo e na água, tentando matá-lo, que lançava-o violentamente contra as coisas, tentando roubar, destruir sua vida. Esse homem cansado já e talvez tenha batido em tantas portas que ele perdeu a esperança de ver o seu filho curado. E um dia, o filho dele estava lá numa crise terrível e se lançando sobre as coisas e o pessoal segurando e tentando fazer alguma coisa para melhorar a situação do menino. Jesus se aproxima e trava um diálogo com aquele homem. E o diálogo foi sincero e Jesus gosta de sinceridade. Tem muita gente escondendo o que sente de verdade. E esconder das pessoas, tudo bem. Isso dá para fazer, mas de Deus não dá. E é por isso que eu convido você a ser sincero. E se não tem fé, se não crê, diga isso para Ele. Eu não creio, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar nisso.
E quem sabe ele vai lhe dar a resposta que ele deu para aquele homem. Quando aquele homem chegou em Jesus e eles conversaram, ele disse assim: se o Senhor puder, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Se o Senhor puder, ajuda a gente. Jesus olha para ele e numa figura de linguagem maravilhosa, Jesus olha e diz assim: se o Senhor puder, tudo é possível ao que crê. E depois, ouvindo isso, o homem olha para Jesus e num exemplo de humildade, num exemplo de transparência, num exemplo de ser, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, então me ajuda com a minha falta de fé. Me ajuda a crer, me ajuda a acreditar. Eu até quero acreditar, mas eu não consigo. Eu quase que vejo aquele homem dizendo assim: as lutas da vida, a dureza, a esperança que eu depositei tantas e tantas vezes para ver o meu filho curado e não aconteceu, me fazem não crer. E Jesus olha para aquele homem e simplesmente realiza o milagre e o menino é curado. O espírito imundo sai. E não é a única cura que Jesus promove naquele dia, porque Jesus cura também o coração daquele pai que era cheio de desesperança. E Jesus o enche, o nutre com a esperança do alto. E talvez você esteja assim hoje, sem esperança, cansado, sobrecarregado, achando que as coisas não vão mudar, que não vão melhorar, que o coronavírus veio e isso vai acabar com sua fonte de renda, com a sua empresa ou com tudo que você construiu até aqui. Mas eu quero que você encha o seu coração de esperança. E se você não consegue ter esperança na minha fala, eu gostaria que você dissesse isso para aquele que tem mais interesse ainda de encher o seu coração de fé. Jesus Cristo, o Senhor. Fala com Ele, entrega o seu coração a Ele, confia a Ele essas dores da existência. E Ele pode mudar a história. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Lança sua ansiedade nos pés de Jesus. Ainda hoje, Jesus está aberto para esse tipo de diálogo, para esse tipo de conversa. Conversa franca, conversa sincera, conversa de verdade. E esse tipo de conversa é a conversa que cura, é a conversa que transforma, é a conversa que muda. Então nessa noite, eu convido a você, do jeito que você está aí, com o seu coração, com fé ou sem fé, acreditando ou totalmente incrédulo, totalmente cético, fala com Ele, fala com Ele. Permita que Ele fale com você. E quem sabe, você ainda hoje vai dormir tranquilo, crendo, consciente, sabedor de que Deus está com as mãos dele amparando você. Eu quero orar por você, ou melhor, eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que te permita sentir esse amparo e esse cuidado também. Senhor, em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor que, onde esse vídeo chegar, Senhor, o Senhor possa abraçar as pessoas. Que essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, seja lá quem estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, que o Senhor nesse instante, de modo misericordioso e bondoso, possa tocá-lo, possa tocá-la e trazer esperança sobre o seu coração. Temos muitas notícias ruins, mas em Ti podemos esperar dias melhores. Abençoe essa família, abençoe essa casa, que nunca falte o pão, nem a alegria e nem a paz, e nem a comunhão, e sobre eles a fé e o amor. Eu suplico ao Senhor, abençoe, assim como peço que abençoe a mim e a minha família também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, graça e paz sobre a sua vida, graça e paz sobre o seu coração,
E em nome de Jesus, não se deixe amedrontar e nem fique desesperado ou sem esperança. Jesus, Ele veio para te trazer esperança. Que você possa abraçá-lo nessa noite, porque Ele quer abraçar você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.